Olá, eu sou o professor Ângelo Cortellazzo e quero dar as boas-vindas a todos na disciplina de Legislação do Ensino, que eu sou responsável. Essa disciplina da Univesp é uma disciplina do curso de licenciatura e é uma disciplina que tem uma carga horária de 40 horas totais de atividades e vai ser desenvolvida no 4º semestre do curso de vocês de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. A disciplina constará de resumo dos temas, que vão ser distribuídos em 14 videoaulas, essa é a primeira videoaula, e a bibliografia básica, a bibliografia complementar e demais conteúdos da disciplina, textos, material de apoio, exercícios, tudo isso vai estar depositado no ambiente virtual de aprendizagem de vocês e, portanto, disponível a todos. Tá? Eu salientei nesses primeiros slides o objetivo da disciplina e o próprio nome já diz, legislação do ensino. Qual seria o objetivo? Bem, apresentar a legislação do ensino, não é verdade? E não apenas apresentar, mas também discutir a legislação do ensino e a sua importância e influência nos sistemas de ensino do país, no dia a dia da sala de aula e na vivência profissional que vocês terão enquanto professores. Tá? O objetivo da disciplina, então, no projeto pedagógico é apresentar e discutir a legislação do ensino brasileiro, especialmente aquela referente à educação básica, e a ementa da disciplina é bem simples, Tem 3 grandes eixos. O primeiro deles, a Lei 93/94 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que ela significa, o que ela representa para o Sistema Nacional de Educação. Além disso, o Plano Nacional de Educação, que é uma decorrência não só constitucional, mas também dessa LDB. O Plano Nacional de Educação em vigor atualmente foi aprovado em 2014, meados de 2014. E, finalmente, parâmetros curriculares nacionais e outras regras e normas do ensino que são importantes para a formação do profissional da educação. A bibliografia, como eu disse, está disponível, não só nos polos fisicamente, mas também algumas delas diretamente na internet. E eu cito aqui, para facilitar a busca posterior, os principais autores, são todos clássicos do tema, e vocês encontrarão não apenas nos polos, mas também em bibliotecas de forma geral, uma vez que são autores muito conhecidos na área da legislação do ensino. Bem, além disso, existem 3 documentos referenciais que eu já cito logo, para que vocês tenham sempre isso disponível. O primeiro deles, a Constituição Federal de 1988, disponível nesse endereço na internet. E aí eu saliento o seguinte, para a legislação, é bastante importante que vocês consultem sempre o site do Planalto, tá? Porque nesse site a legislação é adicionada e sempre que ela sofre qualquer tipo de modificação, ela é atualizada. Dessa forma, ao consultar a Constituição Federal de 88 nesse site, vocês verão não apenas a Constituição aprovada em outubro de 1988, mas também todas as alterações que ela sofreu ao longo do tempo até final de 2015. Tá? Do mesmo modo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é disponível também no site do Planalto, está aqui o endereço, e a Lei 13.005 de 2014, que editou o Plano Nacional de Educação, também nesse site, então disponível a vocês. Por favor, consultem, leiam, porque será extremamente importante que vocês tenham conhecimento dos conteúdos aí expressos. Tá legal? Bom, feitas as apresentações de praxe, vamos pensar na disciplina em si. Legislação educacional. Há várias definições e, como eu disse, à primeira vista seria fácil, São as leis da educação. Bem, na verdade não é apenas isso, Legislação educacional toma uma dimensão maior, uma vez que a educação ela é regida não apenas por normas emanadas do Poder Legislativo, leis de forma geral, mas também por outros atos normativos, infraleis, que a gente chama, decretos, portarias, etc., que ordenam todo o sistema de ensino, seja em nível federal, seja em nível estadual, seja em nível municipal.
tá? Eu pus duas definições aqui e gostaria então de mostrar, de ler para vocês essas duas definições. A primeira delas, legislação educacional seria a soma das regras instituídas regular e historicamente a respeito da educação, tá? E a segunda delas, legislação educacional seria um conjunto de normas educacionais, legais e infralegais, leis e regulamentos com instrução jurídica relativa ao setor educacional. Tá? As referências dessas definições estão aqui embaixo, né? A referência está aqui embaixo. E interessante notar que é uma disciplina que tem um olhar, pelo menos interdisciplinar ou transdisciplinar. Por quê? Porque ela aborda, obviamente, aspectos ligados ao direito, né? Porque trata de legislação, mas também aspectos ligados à pedagogia, né? À escola e também à formação de profissionais de educação. Porque os professores, de forma geral, eles atuam, obviamente, calcados ou escorados nas regras e normas que são editadas para a educação como um todo. Ok? Desse modo, esse olhar interdisciplinar faz com que eu, que não tenho formação nem em direito nem em pedagogia, né, mas tenho formação enquanto professor, consiga, a partir de uma experiência de algum tempo na legislação, explicar e fazer com que vocês tomem contato com a legislação educacional de forma geral. Dois tipos de norma para a gente diferenciar essa normatização. As primeiras eu vou chamar de normas reguladoras, que são as leis, né, que são, obviamente, aprovadas em nível de colegiados legislativos, né, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, e normas de natureza regulamentadora, portarias, decretos, resoluções, normas técnicas que são aprovadas ou emanadas a partir de órgãos colegiados ou não, né, e que não são normas com status, né, de lei. Bom, como determina a Constituição Federal, no seu artigo 18, e, portanto, é aplicável a todas as normas da nação, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos eles autônomos, né, nos termos que a Constituição determina. Tá? Então nós temos, obviamente, uma complexidade maior na legislação educacional, uma vez que eu posso ter legislação emanada dos sistemas, dos entes federativos de todas as espécies. Né? Eu tenho legislação federal, da União, tenho legislação dos estados, tenho legislação dos municípios. Ok? Vejam, em nível federal, o que nós temos enquanto norma? Bom, a norma que rege toda a organização jurídica do país é a Constituição, Constituição Federal, e, portanto, em nível federal, a norma primeira é a Constituição, aprovada, como já vimos, em 1988, e promulgada por um Congresso Nacional Constituinte nessa ocasião. Além da Constituição, várias outras leis, leis complementares, leis ordinárias, são editadas, são aprovadas e sancionadas pela Presidência da República. Então, notem, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, ela tem que ter a sanção presidencial para, uma vez publicada, entrar em vigor. Ok? A Presidência da República também se arvora atos regulatórios a partir da edição, né, de decretos. Tá? Então, decreto é um ato normativo, administrativo, que é elaborado a partir do poder executivo, no caso, o Presidente da República. Os ministros de Estado, e no nosso caso especificamente o Ministro da Educação, né, o Ministério da Educação, edita portarias que também podem ter natureza normativa, natureza administrativa e interferir na organização e na normatização da educação. E, finalmente, eu vou ter conselhos de educação, no caso o Conselho Nacional de Educação, que também emite pareceres, resoluções e normativas que vão orientar e organizar o ensino em nível nacional.
Em nível estadual, cada estado também tem a sua Constituição estadual, né, que foi aprovada a partir dos trabalhos de uma Assembleia Constituinte, eleita especificamente para elaboração dessa Constituição, né, no caso de São Paulo, aprovada em 1989, e que rege as normas em nível estadual. Tá? Também outras leis são aprovadas pela Assembleia Legislativa e muitas delas têm a ver com aspectos relacionados, ou normativas relacionadas à educação. Do mesmo modo, do mesmo modo que as leis que têm que ser sancionadas pela presidência, no caso das leis estaduais, tem que haver sanção do respectivo governo do estado. Também, analogamente ao que acontece em nível federal, os governadores podem editar portarias, decretos, né, e esses decretos têm valor em nível do próprio estado. Os secretários de estado editam portarias e outros órgãos do governo, inclusive conselhos de educação, podem editar deliberações, pareceres, resoluções, etc. Tá? Então notem que há uma analogia grande entre o sistema federal, o sistema estadual, em termos do que existe, né, Constituição, leis, depois decretos, portarias e outras normas. Tá? E, finalmente, em nível municipal, o município não tem uma Constituição, mas tem uma lei orgânica. Né? Então, a lei orgânica do município, ela toma o papel que tem a Constituição para o Estado e a Constituição para a nação. Cada município tem sua lei orgânica e a lei orgânica também trata dos aspectos normativos gerais daquele município, inclusive da educação. Além da lei orgânica, obviamente tem outras leis municipais que podem vir a afetar o sistema educacional e, portanto, também estudadas na nossa disciplina, né? E cada município pode ter, desde que não conflite com as leis estaduais e municipais, a sua própria legislação para a educação como um todo. E também, como o governador, o prefeito pode editar decretos, os secretários municipais podem editar portarias e há conselhos municipais de educação em alguns municípios, principalmente municípios maiores. Esses conselhos municipais de educação também emitem deliberações, indicações e normas. Municípios que não apresentam o seu próprio conselho de educação ou um sistema municipal organizado se utilizam, né, das normas emanadas pelo sistema do estado respectivo. Tá? São Paulo tem um sistema estadual bem definido, né? E a cidade de São Paulo tem um sistema municipal de educação que tem um conselho municipal de educação, assim como outras cidades do estado. Bem, em resumo, eu poderia dizer o seguinte: a legislação emanada dos diferentes órgãos que estão espalhados por todo o país e que afetam a educação, elas têm vários níveis de aprovação e elaboração, e eu comecei, em todos os casos, né, pela lei que traz as normas mais gerais, a lei que muitas pessoas dizem a lei maior, né, no caso a Constituição, que em nível federal é aprovada pelo Congresso, um Congresso Constituinte, no Estado Democrático. Outras leis complementares e leis ordinárias são feitas, também aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente, que pode elaborar e emitir decretos, os seus ministros portarias e os seus conselhos pareceres e resoluções. Isso se repete em nível estadual, praticamente com a mesma terminologia, né? O Estado tem uma Constituição feita pela sua Assembleia, a Assembleia também aprova as leis estaduais, que são sancionadas pelo governador. O governador emite também decretos, os seus secretários e não seus ministros, porque os governadores têm secretários de Estado e não ministros de Estado, né? Os secretários emitem portarias, né? Especialmente no nosso caso, o secretário de Educação, e, finalmente, há conselhos estaduais que vão elaborar diferentes normativas também que acabam interferindo, influenciando e normatizando, né, a educação naquele estado. E, finalmente, também de forma análoga no município, ao invés de Constituição, uma lei orgânica,
elaborada pela Câmara, e essa lei orgânica, então, rege as principais normas do município, há leis complementares e ordinárias sancionadas pelo prefeito, que também edita decretos, que também tem secretários que editam portarias, e pode haver conselhos e outros órgãos, diretorias, que elaboram normas que vão interferir na educação. Então, vejam, os 3 níveis, né, dos entes federados podem emanar normativas para a educação brasileira. Isso, por si só, já aumenta, triplica, pelo menos, a quantidade de normas que eu poderia ter se não houvesse essa divisão, né, em sistemas autônomos e tudo mais. Queria ainda destacar um outro aspecto. Eu tenho falado muito em legislação educacional e eu quero deixar claro que é uma educação, na verdade, escolar. Tá? E por que educação escolar? Porque, na verdade, com a complexidade que a sociedade vai tendo, né, a partir do momento que ela se torna mais e mais complexa, eu acabo perdendo espaço para a educação familiar e ganhando espaço numa nova forma de educação, que é uma educação estruturada a partir do uso de profissionais que vão acabar sendo utilizados, né, pelo Estado para garantir uma base educacional comum para todos os habitantes daquele local, daquele país. Isso acaba se tornando muito mais importante na Idade Moderna, né? E o Estado passa a considerar a educação como algo de interesse público. E acaba, por conta disso, financiando, né, instituições ou pessoas para ministrar, para possibilitar, né, que essa educação fosse, então, ministrada à população. Inicialmente via igreja, né, acho que todo mundo lembra da história do Brasil, que os jesuítas vinham, né, financiados aí, junto com os governadores gerais, ao Brasil para possibilitar a educação, não só dos portugueses que vinham, mas também dos nativos aqui. E isso no século XVI, XVII, teve grande implantação, né, que é um pouco quebrada no século seguinte, através do surgimento, né, do movimento dos iluministas, né, do iluminismo, que se dissocia um pouco da igreja, né, que deixa a educação desvinculada desse aspecto mais religioso e passa a abordar aspectos mais científicos, mais técnicos. E, normalmente, nos países que evoluíram para um sistema escolar mais sofisticado, esse sistema acaba ganhando uma dimensão nacional, a maior parte deles do século XIX, e o século XX, então, a gente assiste, né, a uma democratização dos sistemas nacionais de ensino, com praticamente o atendimento de toda a população de um dado país. Bem, no nosso caso, a educação escolar no Brasil, ela está subdividida em apenas 2 etapas, que nós vamos, ao longo da disciplina, construir em função da legislação existente atualmente, né? Ela é subdividida, como eu disse, em 2 etapas. A primeira etapa é a educação básica, que, na verdade, abrange a faixa etária do 0 aos 17 anos. E a educação superior, que é a educação para aqueles que concluíram a primeira etapa, a educação básica, normalmente aos 17 anos. Essa estruturação que passa pela educação infantil, por uma pré-escola, por um ensino fundamental de 9 anos, por um ensino médio, né, é toda estruturada e toda normatizada, não só pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas uma série de outras leis e infraleis que serão motivos dos nossos estudos ao longo dessa disciplina. Vamos abordar muito rapidamente o ensino superior, a educação superior em uma das nossas aulas, mas a disciplina, de forma geral, vai se concentrar em entender qual é toda a normatização existente para organizar a educação básica, ou seja, a educação escolar do 0 aos 17 anos de idade. Eu quero inicialmente agradecer e sugerir que vocês vejam no ambiente virtual de aprendizagem as atividades que são propostas para que vocês consigam, então, fazer as leituras necessárias para desenvolver os assuntos tratados nessa aula. Muito obrigado.